Bem, amigos, fomos a nossa primeira entrevistada dessa noite, nossa querida amiga, doutora Marrete Pires, por gentileza. Bem, amigos, conforme anunciei para vocês, nossa querida Marrete Pires, fonoaudióloga, que vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Marrete. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade desse programa SOS Verdade, de poder passar para vocês um pouco da minha experiência e do Dia Mundial da Voz. Perfeito. E sabe o que acontece? Exatamente a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: por que acontece o Dia Mundial da Voz? Então, em 1999, foi feita a primeira campanha, que por sinal foi aqui no Brasil, de prevenção contra câncer de laringe. O índice de câncer de laringe no Brasil era o maior índice. E por conta disso foi instituído o Dia Mundial da Voz, que é no dia 16 de abril. Em 2003, tornou-se uma campanha mundial, reconhecida mundialmente. Então, o nosso país foi o país que teve a iniciativa de criar a campanha nacional da voz, que hoje é mundial. Perfeito. Me diga uma coisa, a rouquidão é uma característica vocal? Não. A rouquidão é um distúrbio da voz. Existem pessoas que acham que por ter uma voz rugosa, uma voz arranhada, é uma característica, ele nasceu assim. Por isso, hoje, nós queremos propagar essa divulgação da campanha, porque a rouquidão, ela é uma alteração nas cordas vocais, que precisa ser investigada. E quem faz isso é o otorrinolaringologista e, em alguns casos, pode parar no consultório da fonoaudióloga. Mas por conta do índice de rouquidão, é que hoje tem o Dia Mundial da Voz. Perfeito. Me diga uma coisa, a alergia interfere na qualidade da voz? Sim, com certeza. A alergia, ela provoca muita secreção nos seios paranasais, que é na região da face, na rinofaringe, que é o nariz, e na parte posterior da garganta, que é a faringe. E essa secreção provoca aquele pigarro, que todo mundo conhece, que todo mundo faz. E esse som são nas pregas vocais, é o atrito das pregas vocais que provoca esse som. E aí a alergia é o que provoca o maior índice de rouquidão, maior não, um índice significativo de rouquidão, porque as pessoas, para retirar essa secreção que a alergia provoca, acabam atritando muito as pregas vocais, e isso pode provocar uma irritação e trazer uma consequência de rouquidão. Então é importante procurar fazer um controle, procurar um especialista para controlar a alergia, para não provocar problemas vocais. Qual o tipo de especialista que nós deveríamos procurar, hein? No caso da alergia, o alergologista. Mas o primeiro médico que normalmente essas pessoas que têm alergia procuram, quando tem uma alteração na voz, sente que a voz está traindo ele, é o otorrino. O otorrino é que verifica que ele está apresentando um sintoma na voz e aí ele indica para esse paciente procurar um alergista e tratar essa alergia. Perfeito. Me diga uma coisa, a voz envelhece? Muito boa pergunta. A voz envelhece. Assim como o atleta procura fazer uma atividade que ele tenha resistência para utilizar os músculos que ele precisa executar na atividade dele, digamos um jogador de futebol, né? Ele precisa ter as pernas muito resistentes, o jogador de tênis precisa ter os braços e os pulsos resistentes. Assim também é um falante, né? A pessoa que usa a voz profissionalmente, ela precisa de cuidados especiais. As pessoas que não usam a voz profissionalmente, e é uma pessoa que tem um desuso, não usa a voz a não ser para se comunicar, falar oi, boa tarde, olá, essa pessoa pode apresentar na terceira idade uma voz mais envelhecida. Aquela que usa profissionalmente pode apresentar uma voz
envelhecida por conta do uso excessivo e a falta de cuidados. Então, essa musculatura que é executada no momento da fonação, que é o nome que se dá na hora que a gente está fazendo a voz, ela precisa também ser treinada, ser aquecida, ser cuidada, e esses músculos precisam de exercícios. Eu estou precisando exercitar, eu tenho certeza. Existe prevenção para termos voz saudável? Existe prevenção. A prevenção é realmente fazer um cuidado com que as pessoas estão habituadas demais a ouvir, que é não usar o fumo, não usar o álcool, fazer isso de maneira comedida, que não seja em excesso, porque isso provoca, né, uma alteração nas mucosas e isso pode trazer prejuízos vocais. E para manter a voz saudável é fazendo exercício. Uma das coisas que eu costumo dizer, né, na minha experiência, é que cantar é muito bom para a voz. Quem canta, não somente seus males espantam, mas também faz um exercício que na voz falada nós não fazemos, que são as variações das frequências, agudo, grave. Isso é preventivo para a voz. Então, cantar é muito bom, porque você abaixa, você levanta a laringe, que é esse trato aqui. Isso aqui é uma laringe. E aqui nesta laringe se encontram as pregas vocais. E os músculos e ligamentos e cartilagens desse trato vocal, que é a laringe por completo, ela também necessita fazer movimentos. E como que a gente pode fazer movimento? Com exercícios musculares, que normalmente são orientados pelo fonoaudiólogo, e também cantar. Só que cantar de maneira correta. Então, tendo uma orientação também para não cantar de forma incorreta, porque pode trazer prejuízo vocal também. Me diga uma coisa, se ficarmos em um ambiente barulhento, falando, a voz pode ficar rouca também? Pode, porque um ambiente ruidoso vai fazer com que eu fale mais alto, né? E eu me escuto mal. Por conta de me ouvir mal, eu vou falar mais alto. E aí vou gerar esforço muscular. Vou gerar esforço para manter as pregas vocais fechadas. E quando estamos falando, as pregas vocais se fecham. E aí, para eu conseguir ser ouvida, eu vou praticamente gritar. Isso causa uma fadiga e pode provocar rouquidão. Então, o ambiente ruidoso pode trazer transtorno para a voz. Você dizia anteriormente que o álcool, fumo e determinados alimentos prejudicam a voz. É isso mesmo? É exatamente isso. E eu falei sobre o fumo e o álcool, que é algo que está sendo aí muito comentado, todos já conhecem os comentários sobre o fumo e o álcool. E o alimento é algo que interfere por conta da digestão. Então, aquele que usa a voz profissionalmente precisa observar o que ele se alimenta, o que ele vai ingerir antes de usar a voz profissionalmente, porque esse alimento passa por uma área muito próxima das pregas vocais. O alimento não passa pelas pregas vocais, mas passa por uma região muito próxima. E aí, por conta desse alimento não fazer uma boa digestão, pode provocar refluxo gastroesofágico e isso trazer também alteração vocal. Me diga uma coisa sobre sua ótica aí. O cantar prejudica em que momento que prejudica a voz? Como eu comentei anteriormente, se cantar de forma incorreta pode provocar lesões nas pregas vocais, que são várias lesões. A gente tem na nomenclatura muitas lesões que são, às vezes, por uso indevido da voz. E aí o cantar de maneira incorreta, no tom inadequado, fazendo um naipe que não é o dele, pode trazer transtorno à voz também. Perfeito. Me diga uma coisa, o própolis, o gengibre, o romã, são remédios para a voz? Ótimo. Não. Própolis, romã, gengibre não é remédio para a voz. Existem pessoas que usam isso, existem cantores que quando vão para o palco levam aquele sprayzinho no bolso para
borrifar na boca, e não é. Por quê? Porque, como eu falei, o que nós ingerimos não passa pelas pregas vocais. E se tratando de substâncias que podem irritar por excesso, não deve ser utilizado para a voz. Então, o que nós sabemos é que não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. E na experiência, né, clínica que eu tenho, normalmente isso causa um efeito anestésico, mascaramento para a utilização da voz, e essa pessoa vai acabar fazendo um esforço maior, e aí o dano é pior. Ainda bem que o nosso cantor Edson Vander não pega de gengibre, né? Não tá, então tá legal. Me diga uma coisa, quais os profissionais devem cuidar preventivamente da voz? Se tratando de profissionais, são aqueles que têm como instrumento de trabalho a voz. Então, eu costumo dizer que os professores, né, são aqueles que estão na vitrine, né, que as pregas vocais dele ficam na vitrine. Eles não trabalham, eles não conseguem trabalhar se eles não tiverem a voz íntegra. Existem aqueles que estão já dando aula sem voz. Então, o professor, né, o cantor, o advogado, estamos aqui hoje num programa, né, que o advogado usa a voz profissionalmente. Então, o advogado precisa cuidar da sua voz, o advogado precisa fazer exercícios que aqueçam a sua voz no momento que ele for usar de uma forma mais expressiva, onde ele precisa utilizar um tempo maior. E aqueles que agora eu não consigo me recordar, mas são aqueles que usam a voz como instrumento de trabalho. Perfeito. E eu realmente tenho algumas ocasiões que me falta voz, porque eu não tomo essas medidas preventivas, né? Eu preciso realmente me policiar mais. Olha só, antes das suas considerações finais, Marrete, eu gostaria de passar às suas mãos esse diploma da amizade, ofertado pela Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de presidir. Eu vou passar às suas mãos aqui, só para o meu diretor dar um close aqui. É com muito carinho que nós estamos dando esse diploma para você. E as suas considerações finais, para que oportunamente você possa voltar aqui e falar mais, né, da prevenção para nós, advogados principalmente, sobre a voz. Tá bom? O que você no futuro tiver de novidade, pode trazer para a gente, que será bem-vindo. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de poder trazer aqui a fonoaudiologia, a representação da fonoaudiologia. Hoje nós pudemos viver pela manhã a abertura oficial no Centro Cultural Banco do Brasil da 10ª campanha mundial da voz, que o CREFONO, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro, esteve lá, e foi uma abertura belíssima. Amanhã, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz, e nós estaremos fazendo um trabalho extenso. Existem 50 núcleos no Rio de Janeiro de grupos de fonoaudiólogos e otorrinos fazendo avaliação, dando orientação, entregando alguns folders sobre a consciência de saber utilizar a voz. Hoje, a campanha não é mais só para orientar e só para diminuir o índice de câncer, não. Hoje a campanha tem o interesse de conscientizar as pessoas de que é importante cuidar da sua voz. Muito importante. Quem cuida da voz sempre tem o que falar. Esse é o lema do nosso Conselho Regional de Fonoaudiologia. Perfeito, muito bem colocado. A sua menção é essa frase. Olha só, gente, nós vamos dar uma paradinha, chamar nossos comerciais e voltamos já já, ok? Aguarde.